Boa noite, comunidade acadêmica, em especial aos nossos alunos do curso de enfermagem. Estamos dando início à 25ª Mostra Científica. Quero agradecer, em primeiro momento, aos nossos professores, aos nossos alunos que sempre estão presentes nesse movimento, nesse encontro, e vai fortalecendo o nosso grupo. Então, agora, para dar início, eu convido a Amanda Brustolin Rodrigues, com o trabalho Atuação do Enfermeiro na Assistência ao Paciente em Circulação Extracorpórea. Fique à vontade para a sua explanação. Boa noite, eu sou a Amanda, sou acadêmica de enfermagem. Boa noite, eu sou a acadêmica Camila de Souza, acadêmica de enfermagem. E a gente vai falar um pouquinho do tema do nosso TCC, do nosso projeto. O tema dele é a atuação do enfermeiro na assistência ao paciente em circulação extracorpórea. A nossa orientadora de TCC é a professora Sonimari. Então, falando um pouquinho sobre esse tema, sobre esse projeto, a gente vê bastante que a tecnologia faz parte da nossa vida em um todo, né? E principalmente na saúde. E assim, é mais um trabalho que o enfermeiro pode se especializar, é mais uma especialização para o enfermeiro. A enfermagem perfusionista, né? Perfusão, essa parte diferente da enfermagem, graças à tecnologia, porque agora é bem utilizado. Na atualidade, a circulação extracorpórea é bastante utilizado. E tem poucos enfermeiros atuando nessa área. Então, abriu um leque para a enfermagem grande com essa tecnologia, né? Então, a atuação do enfermeiro perfusionista é respaldada pela especialização e título de perfusionista. A justificativa pela escolha dessa temática, ela se dá pela pouca aproximação ao tema, seja na teoria quanto na prática durante a graduação. E assim despertou, né, a atenção em querer aprofundar o conhecimento do enfermeiro e sua atuação frente à SEC. A circulação extracorpórea, ela é amplamente definida, alcança o conjunto de máquinas, circuitos, aparelhos e técnicas que são substituídas às funções do coração e dos pulmões temporariamente, enquanto os mesmos ficam excluídos da circulação. Então, eu vou falar sobre o objetivo, que é identificar a atuação do enfermeiro na assistência ao paciente em circulação extracorpórea, e sobre os objetivos específicos que é verificar com enfermeiros perfusionistas os referenciais teóricos utilizados para prestar o cuidado ao paciente na SEC, conhecer a trajetória de formação profissional para ser enfermeiro perfusionista e compreender a atuação do enfermeiro acerca da assistência na SEC. A metodologia do nosso trabalho, ela se dá através de uma pesquisa qualitativa exploratória. Ela vai ser desenvolvida com uma empresa prestadora de serviços de circulação extracorpórea da cidade de Curitiba, no Paraná. E irão participar desse estudo 3 enfermeiros perfusionistas que estão vinculados a essa empresa, que é o cenário do estudo. E a coleta de dados será através da aplicação de uma entrevista semi-estruturada, que será aplicada de maneira individual e reservada com os sujeitos do estudo mediante agendamento prévio. E a entrevista será gravada através de registro de gravador de áudio, né? E a coleta de dados também contará com uma etapa de observação sistemática não participante, conforme roteiro previamente estruturado. E a análise dos dados coletados será no formato de análise de conteúdo. Então, nossos resultados esperados é que com esse estudo seja identificado o perfil profissional do enfermeiro perfusionista e a contribuição da atuação nessa área. Para a atualização dos estudos envolvidos com esse tema, o presente projeto foi aprovado pelo CEP e está na etapa de coleta de dados. As palavras-chave vinculadas ao nosso projeto, elas são circulação extracorpórea, enfermeiros, cirurgia cardíaca e assistência de enfermagem. Esse é um pouco do nosso projeto e obrigado pela atenção. Obrigada, Amanda, parabéns.
Agora, dando continuidade, eu quero chamar o João Vitor Pereira da Luz, que vai trazer o seu trabalho. A percepção do profissional enfermeiro na realização da gestão do cuidado de enfermagem, a URN, em uma unidade de terapia intensiva neonatal. Fique à vontade, João, para sua explanação. Boa noite a todos. Eu sou acadêmica de enfermagem Tainara Mistura. E eu sou o acadêmico João Vitor. O tema do nosso projeto de pesquisa, então, é a percepção do profissional enfermeiro sobre a gestão do cuidado de enfermagem em UTI neonatal. Então, a formação dos enfermeiros, então, ela visa formar enfermeiro que tenha uma compreensão científica, técnica, política e ética. Tendo como base, então, isso, formar indivíduos que tenham um conhecimento voltado para a área do cuidar, para a área do educar, para a área do gerenciar e para a área do pesquisar. Com isso, a nossa graduação ela foca muito na questão da gerência do cuidado de enfermagem, já que o enfermeiro ele é o responsável por realizar a gestão do cuidado. Então, a gestão do cuidado ela é aplicada em duas dimensões. Na dimensão gerencial, onde o enfermeiro ele vai organizar a sua equipe, vai gerenciar os recursos que ele possui, como também na gestão assistencial, ou seja, ele vai organizar a assistência, como que ele vai intervir, como que ele vai realizar o manejo naquele paciente. Como o enfermeiro ele tem essa função em todas as suas áreas, tanto o enfermeiro que trabalha na unidade básica de saúde, como o enfermeiro que trabalha na UTI, em qualquer área, ele tem como isso uma das bases da sua profissão. A UTI ela é um ambiente muito crítico, e principalmente o UTI neonatal, já que um dos grandes problemas que nós temos hoje é a questão da prematuridade, que leva muitos neonatos a irem para a UTI. Então, acaba que é um ambiente muito complicado, mais difícil de se trabalhar pela questão da complexibilidade da assistência que se deve ter. Então, com isso, o enfermeiro ele deve ter um conhecimento muito maior na questão pediátrica e neonatal e principalmente na gestão do cuidado para essa criança que está na UTI. Então, a justificativa da escolha do nosso tema, ela deu-se através da atuação, né, em campo de estágio, no qual nós observamos que existe um grande número de enfermeiros recém-formados que atuam, né, em unidades críticas, sendo, não se tratando só da área de neonatologia e pediatria, mas resolvemos focar nessa área para entendermos, então, a percepção desses enfermeiros em relação ao cuidado crítico do recém-nascido. Então, o objetivo na nossa pesquisa, então, como objetivo geral, nós temos em realizar uma revisão de literatura acerca do tema e conhecer a percepção do profissional enfermeiro recém-formado, generalista, na realização da gestão do cuidado de enfermagem ao recém-nascido crítico. Além disso, nós temos os objetivos específicos, então, que é identificar quais os fatores que influenciam o processo da gestão do cuidado, né? Que influencia o enfermeiro na gestão do cuidado em uma UTI neonatal, identificar qual que é o papel da equipe de enfermagem na gestão do cuidado de enfermagem e também esclarecer as dúvidas dos participantes na nossa pesquisa acerca do processo de gestão de cuidado de enfermagem, através de uma roda de conversa. Então, a metodologia da nossa pesquisa, ela tem uma abordagem qualitativa, né, no qual nós não focamos em dados numéricos, e sim em dados que contribuíssem, né, para a realização da pesquisa em si. Então, sobre os participantes da pesquisa, então, nós escolhemos, então, realizar a pesquisa com enfermeiros que realizam plantão na UTI neonatal do Hospital Infantil da nossa cidade, que é onde nós temos 2 unidades de terapia intensiva. Então, a coleta de dados, né, ela será realizada em 2 etapas, né, no qual a primeira etapa nós iremos realizar uma visita, né, à gerência de enfermagem para explicar, né, como vai funcionar a coleta de dados e a realização da pesquisa. A segunda etapa, então,
nós iremos agendar uma visita em loco, né, para estar realizando a aplicabilidade do questionário. A análise de dados, ela será conforme, né, as respostas do questionário, então nós iremos analisar e, em cima disso, teremos as respostas. Então, os resultados parciais. Então, o que a gente se baseou, então, por Bardeen, que a gente realizou, então, a codificação dos dados e uma exploração de todo o material. Então, para análise, a gente utilizou, então, a categorização das respostas de todos os participantes, do enfermeiro 1 ao 6. Além disso, o nosso projeto de pesquisa, ele respeitou todos os preceitos éticos de pesquisa com seres humanos, onde a gente conseguiu um parecer positivo do CEP, ou seja, ele veio aprovado, para a gente aplicar a pesquisa. Parabéns, João, obrigada. Dando a continuidade, nós vamos ao trabalho agora da Alana de Moura Goulart. Ações de prevenção e enfrentamento de violência nas escolas municipais de ensino fundamental do município de Lages. Fique à vontade, então, Alana, para fazer a sua explanação. Boa noite, meu nome é Alana de Moura Goulart, eu sou acadêmica do 4º semestre de enfermagem e eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa intitulado Ações de Prevenção e Enfrentamento de Violências nas Escolas de Ensino Fundamental no município de Lages. A minha orientadora é a professora doutora Marililiane Graup, e eu já vou iniciar com os agradecimentos, né? O presente trabalho foi realizado com o apoio do UNEDU, Programa de Bolsa Universitária de Santa Catarina. As palavras-chave do meu projeto são violências, escolas, Lages, prevenção e enfrentamento. Então, para introduzir, né, o meu trabalho, a violência é um fenômeno social e histórico presente na organização e dinâmica das sociedades, com incidências e enfrentamentos particulares de acordo com cada sociedade. Então, as escolas, elas são um espaço de expressão de violências, um espaço marcante na vida dos sujeitos, que auxilia no desenvolvimento ético e moral de cada um deles. O problema dessa pesquisa é justamente a prevenção e o enfrentamento dessas violências, né? As violências que são agressões verbais, físicas e ameaças, que fazem parte do fenômeno violência que permeia a sociedade num todo. A questão norteadora dessa pesquisa é sobre quais são as ações de prevenção e enfrentamento de violências escolares nas escolas públicas de ensino fundamental no município de Lages. Então, o objetivo da pesquisa é identificar as escolas com maiores índices de violência e conhecer as ações de prevenção e enfrentamento nas escolas municipais de ensino fundamental de Lages. A metodologia usada nessa pesquisa é a abordagem quali-quantitativa, qualitativa na revisão de leitura, tipos de violência, efeitos cotidianos dos envolvidos. Tudo isso que nós estudamos na parte qualitativa nos ajuda a formular o questionário da parte quantitativa, que é o envio destes questionários para professores e docentes dos 1º e 5º anos das escolas municipais de Lages. Até o breve momento, já foram enviados 22 formulários para os docentes das escolas e esses dados serão analisados no decorrer desse semestre para assim a gente dar encerramento, finalizar essa pesquisa. Então, como resultados, né, espera-se conhecer as formas de prevenção e enfrentamento de violências escolares no município de Lages e ampliar e disseminar as atividades que contribuem para a redução das violências na, da e contra a escola. Então, o principal objetivo desse projeto, dessa pesquisa, é disseminar as atividades violentas, né? Disseminar as ações que reduzam as violências que estão permeando muito a sociedade, sejam elas físicas, verbais, psicológicas. O maior objetivo é combater todo e qualquer tipo de violência nas escolas. Aqui são as referências e eu deixo meu agradecimento por poder participar da 25ª Mostra Científica da Uniplac por mais um ano. Obrigada e boa noite.
Obrigada, Lana. Muito bom. Só dizendo aqui para o grupo que quem quiser fazer alguma pergunta ou elogio, pode escrever no chat que posteriormente os alunos vão estar respondendo, tá? Pelo nosso canal aí do YouTube. Agora, dando continuidade, eu quero chamar as alunas Leide, Camila Medeiros e a Vera Márcia Veríssimo Costa para falar sobre aromaterapia no trabalho de parto, um projeto de pesquisa. Fiquem à vontade. Boa noite. Hoje iremos apresentar o nosso TCC, que tem como tema Aromaterapia no trabalho de parto, um projeto de pesquisa. Esse TCC é composto por eu, Leide Camila de Medeiros, e por mim, Vera Márcia Quintino Veríssimo Costa. A nossa orientadora é a professora Denise Krieger. O nosso curso é o curso de graduação em enfermagem. O nosso tema, vamos falar um pouquinho da introdução. A aromaterapia ela é considerada um recurso terapêutico que faz uso dos óleos essenciais, seguro onde pode ser administrado de forma olfativa ou via dérmica, além de ser utilizada sozinha. Pode estar associada com outras terapias. Assim, o foco desse estudo está na aromaterapia, enquanto PIC. Assim, o foco voltar na assistência à mulher durante o trabalho de parto e parto. O estudo se torna relevante na medida em que a aromaterapia pode ser usada como uma intervenção medicamentosa, trazendo inúmeros benefícios para as parturientes. Então, nessa introdução, nós podemos já ver o nosso intuito, que é trazer a aromaterapia para a enfermagem, mais do que já é praticada, como uma forma de intervenção não medicamentosa, tirar o medicamento em si e colocar aromaterapia para alívio de dores e entre outros, que é o intuito do nosso TCC, né? O nosso objetivo é conhecer o uso da aromaterapia no trabalho de parto, evidenciando o papel da enfermagem nessa assistência. Como a gente leu muitos artigos falando sobre esse tema, como é fundamental a enfermagem estar envolvida nisso. É uma prática muito menos invasiva e que não deixa de ser um complemento para as parturientes, para as gestantes, afim. Então, na nossa metodologia, pesquisa qualitativa, se tratando de uma proposta de revisão de literatura sistematizada, do tipo integrativo, onde serão incluídos artigos encontrados nas bases de dados eletrônicas, literatura latino-americana e do Caribe em ciências da saúde, base de dados da enfermagem, PubMed e Google Acadêmico. Todos esses publicados em língua portuguesa entre os anos de 2017 a agosto de 2022. Utilizando as combinações dos descritores em ciências da saúde, que serão, esses descritores serão os descritores que iremos procurar nessas bases de dados para a gente achar os artigos, né, para a gente poder fazer um levantamento desses dados sobre a inserção da enfermagem, né, com a PIC e os óleos essenciais, né. Então, nós iremos utilizar as descrições, os DECs, né, enfermeiras e enfermeiros, enfermeiras obstétricas, enfermagem, cuidados da enfermagem, aromaterapia, trabalho de parto, parto e dor do parto. Lembrando que o nosso estudo, esse TCC, ainda está em fase de coleta de dados. A gente ainda está coletando os dados, né, para fazer esse levantamento de como a gente vai usar, a gente vai ver como que a enfermagem está inserida nesse campo das PICs, né? Então, a gente vai fazer um levantamento de como que, se a enfermagem está praticando as PICs, os óleos essenciais, entre outros. Os nossos resultados esperados são, a gente espera identificar estudos relacionados ao uso da aromaterapia no trabalho de parto.
identificando o papel da enfermagem nessa assistência e assim divulgar e difundir o uso dessa PIC como cuidado de enfermagem. A gente quer, como eu disse anteriormente, identificar como que a enfermagem está agindo frente a essa PIC, né, que é a aromaterapia. Se estão usando, como que está agindo, quais as formas de uso dessa PIC, né, dessa aromaterapia, né? A gente vai estar fazendo esse levantamento com as bases de dados eletrônicas, né? Nossas palavras-chave são a enfermagem, aromaterapia e parto. E é isso. Obrigada, Leide Vera. Agora, dando continuidade, eu vou chamar a Lara e a Stephanie, que vem com o trabalho artrite gotosa, um mal que poderia ser evitado. Consulta de enfermagem na unidade básica ao paciente portador de artrite. Fiquem à vontade. Boa noite, eu me chamo Lara Rampio Vieira, sou acadêmica do 8º semestre de enfermagem da Uniplac. Eu, juntamente com as minhas colegas Andriele de Oliveira, Stephanie Priscila Mariano e Rafaela Aparecida de Freitas, realizamos um resumo de um relato de experiência, que tem como título Artrite gotosa, um mal que poderia ser evitado. Consulta de enfermagem na unidade básica ao paciente portador de artrite gotosa. Os tópicos do nosso resumo é introdução, objetivo, método, resultado, discussão e palavras-chave. Boa noite. O presente relato apresenta a experiência das acadêmicas de enfermagem da Universidade do Planalto Catarinense, no atendimento prestado a um paciente portador de artrite gotosa, que é uma inflamação nas articulações causada pelo acúmulo de ácido úrico no organismo. O objetivo é apresentar a consulta de enfermagem realizada ao paciente portador de artrite gotosa. A vivência deste atendimento aconteceu durante o estágio na Unidade Básica de Saúde do Cacetiro, no mês de junho de 2022, com as acadêmicas de enfermagem e a supervisora que a acompanhava. Resultados e discussões. A consulta de enfermagem foi realizada na Unidade Básica de Saúde Cacetiro. Efetuaram-se de duas formas. Na primeira consulta, ocorreu acompanhamento com a professora e supervisora do estágio, onde realizamos a anamnese para entender o caso clínico do paciente e complexidade do seu caso, que para nós era algo novo naquele momento. Em segundo momento, as alunas realizaram a troca de curativo do paciente e a realização de medicação prescrita. Vivenciamos o sofrimento daquele senhor diante da gravidade do seu caso. Através dessa vivência, conseguimos compreender melhor a fisiopatologia da artrite gotosa e como ela poderia ser evitada, e de forma que podemos estar orientando futuros pacientes para que os mesmos não venham deixar a doença a nível extremo. Durante todas as consultas e procedimentos com esse paciente, a gente acompanhou todo o sofrimento dele, né, com essa doença. E fazendo uma revisão de literatura para entender um pouco mais, né, sobre a artrite gotosa, nós descobrimos que pequenas mudanças, né, de hábitos, assim como hábitos alimentares, né, reduzindo aí o consumo de alimentos ricos em purina, que são carnes vermelhas, frutos do mar, já estaria reduzindo, né, o ácido úrico no organismo dele. Também evitando o uso de bebidas alcoólicas, uso de tabaco e evitando o sedentarismo, né, praticando mais atividades físicas. Isso já teria amenizado bastante o problema desse paciente, como de demais pessoas portadoras da artrite gotosa. Também cabe a nós, como estudantes de enfermagem, futuros enfermeiros, orientar o paciente, né, para ter uma boa ingesta hídrica, que vai ajudar a eliminar do organismo o ácido úrico e reduzindo os riscos de formação de cálculo do ácido úrico no organismo também. Então, nosso resumo, as palavras-chave são consulta de enfermagem, artrite gotosa e unidade básica de saúde. Esse foi nosso trabalho, muito obrigada. Obrigada, boa explanação. Agora, dando continuidade, eu quero chamar a Ana Luísa, Floriane, a Camila Zanqueta e a Letícia Rocha.
estarão com o seu trabalho assistência de enfermagem, a saúde da mulher, promoção da saúde e prevenção de doenças. Boa noite, meu nome é Ana Luísa Bertotti. Boa noite, meu nome é Fernanda Alves. Boa noite, meu nome é Letícia Rocha. Boa noite, meu nome é Camila Zanqueta. Nós somos do curso de enfermagem da Universidade do Planalto Catarinense, matéria de projetos de enfermagem da 8ª fase. Nossa orientadora é a Sônia Maria Ruda. O nosso tema é o relato de experiência, é a assistência de enfermagem à saúde da mulher, promoção da saúde e prevenção de doenças. Ao citar a promoção de saúde feminina, encontramos uma série de falhas e ausência na adesão às ações de prevenção e saúde por parte da comunidade e dos profissionais de saúde. O nosso objetivo é apresentar as vivências de 4 acadêmicas do curso de enfermagem nas atividades práticas da disciplina de saúde da mulher. A vivência, ela foi desenvolvida na prática da disciplina de saúde da mulher e atenção primária do 5º semestre do curso de enfermagem da Uniplac, no Centro de Estudo e Assistência à Saúde da Mulher, o CEASME. Foram realizadas ações educativas e preventivas, englobando assistência à saúde em clínica ginecológica. Com base nas experiências que a gente teve nos estágios, obteve alguns resultados. Então, dentre os resultados obtidos em práticas de estágio, foi observado a baixa procura por parte das pacientes devido à falta de conhecimento sobre o procedimento em si ou constrangimento e pouca adesão também aos métodos preventivos de ISTs. Então, além da falta de informação sobre o procedimento, o tabu ainda é muito presente na nossa sociedade. E principalmente a adesão aos métodos preventivos das ISTs, como o uso de preservativos. E observou-se também o desconforto das pacientes na execução do exame. Por se tratar de uma posição e um exame muito desconfortável, as pacientes ficam intimadas em procurar a realização do exame. E muitas se sentem envergonhadas pela situação e por terem uma conversa íntima e expor sua vida pessoal durante a consulta de enfermagem. E muitas mulheres não sabem da importância de realizar tanto o preventivo quanto a importância de saber sobre a definição do câncer. Bom, além de todo o conhecimento teórico-prático proporcionado pelo estágio, a atividade também possibilitou um maior conhecimento para as pacientes e acadêmicas que estiveram à frente dessa experiência, através da promoção da saúde sobre o preventivo e a prevenção do câncer de mama e colo uterino, focando no ensinamento das mulheres sobre a importância do uso de preservativos, observar uma troca de informações, sentimentos e dúvidas quanto ao câncer, bem como o procedimento do preventivo em si, utilizando técnicas que diminuem o desconforto causado pelo exame, por exemplo. E além disso, também fica bem evidente o papel do enfermeiro da atenção primária, proporcionando aí essas medidas preventivas de promoção à saúde, além da busca ativa, na realização desses preventivos. Com isso, concluímos nosso relato de experiência. Escolhemos esse tema, pois acreditamos que todos aqueles que passarem pelo estágio do 5º semestre de saúde da mulher passarão os mesmos desafios que nós enfrentamos, e serve de exemplo de como agir perante a paciente e ao exame preventivo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, meninas. Muito legal o trabalho. E aí, dando continuidade, temos atendimento de enfermagem ao paciente, a paciente idosa acometida por Alzheimer, relato de experiência. Quem vai estar fazendo a apresentação do seu trabalho aqui, então, é a Jéssica, a Caterine e a Luana. Boa noite a todos. O nosso trabalho é sobre o atendimento de enfermagem realizado a paciente idosa cometida por Alzheimer, relato de experiência.
As acadêmicas é Eduarda Renda Silva, Jéssica Pereira, Caterine Costa Lima de Melo Sá e Luana Matos Rodrigues Medeiros. Nossa orientadora é a professora Sonimari Nunes Arruda. Nosso curso é enfermagem. O nosso relato de experiência expõe as atividades desenvolvidas por nós, da Universidade do Planalto Catarinense, em estágio em uma instituição hospitalar da Serra Catarinense. A unidade de estágio era na clínica médica, onde os pacientes acometidos por doenças eram internados para serem atendidos pela equipe de enfermagem e médica. Objetivo. Desta forma, o nosso relato é acerca do cuidado a paciente com Alzheimer. Metodologia. O cuidado foi realizado por acadêmicas do curso de enfermagem durante o período vespertino e monitoradas pela enfermeira supervisora no dia 25 de maio de 2022. Resultado. A patologia Alzheimer configura como uma das principais doenças secundárias ao internamento do paciente. A patologia de ordem neurodegenerativa acarreta grandes problemas para o portador e também para quem está ao seu redor. O presente trabalho traz um relato sobre o atendimento ao paciente portadora de Alzheimer e suas singularidades à vivência do internamento. Com isso, ficou visível que os estados físicos e psicossociais do paciente são determinantes para a efetividade do atendimento. Construímos o relato através da vivência prática e de aprendizagem do acadêmico, nós quatro, para posterior estudo de busca de informações pela realidade vivida, no atendimento dos cuidados de enfermagem durante a higiene, exame físico, coleta de dados, administração de medicamentos e sondagem vesical de demora. Durante esses atendimentos, percebemos a dificuldade na compreensão cognitiva da paciente e na sua forma de relacionar o ambiente hospitalar com desconhecidos e em momentos de perda de lucidez e agitação, além de visualizar o cansaço físico e mental da acompanhante dela. Esta vivência agregou muito em nosso conhecimento e no desenvolvimento do atendimento humanizado ao paciente com doença Alzheimer. Então, nesse caso, eu fiquei com a parte da sondagem vesical de demora, que é um dos procedimentos mais invasivos da enfermagem, e por ela estar com bexigoma, o médico prescreveu e a gente acabou passando esta sonda nela. Para isso, ela estava extremamente agitada, foi preciso que 5 pessoas pudessem conter ela para eu passar. Deu para perceber que foi extremamente cansativo, não só para mim, que estava ali atendendo ela, mas também para ela, que não estava entendendo o que estava acontecendo, por mais que a gente explicasse, ela não tinha essa noção. Para a acompanhante que estava vivendo toda aquela situação e escutando a paciente, as queixas da paciente, então foi um momento assim bem estressante para toda a equipe. Em questão, a higiene da paciente, nosso estágio foi no período vespertino, e durante a manhã não conseguiram realizar o banho de leito nela, nem banho no chuveiro, nem nada. E a higiene oral também, e troca de roupa de cama também não foi possível, porque ela não queria sair do leito. No período da tarde, a gente conversou com ela e conseguiu realizar a higiene com um banho de leito, mas a higiene oral ficou realmente para a acompanhante dela, porque era a única pessoa que conseguia ter um contato, passar uma tranquilidade maior para a paciente. Em casos de pacientes com Alzheimer, ter um familiar ali junto, ele traz uma segurança, o paciente se sente melhor, porque muita parte do tempo ele sente medo, e até mesmo por alguma coisa assim, se é um banho, trocar de roupa, essas coisas, ela se sentia muito segura. Então, foi bem importante ter alguém conhecido por perto. Já na parte da coleta de dados, a gente não conseguiu coletar nada da paciente, porque ela não conseguia se comunicar. Então, a gente coletou os dados através do prontuário eletrônico, né, e da acompanhante dela, que era a filha. Então, foi fácil porque a acompanhante estava ali, né? Como a Lana falou, se a acompanhante não tivesse, tudo ia ser bem mais complicado. E até dor, a gente perguntava se ela tinha dor, ela não conseguia se manifestar, a gente não entendia nada. Então, foi bem complicado mesmo a situação dela. Com relação à administração de medicamentos, também a gente teve um pouquinho de dificuldade,
porque a medicação era endovenosa, então teve que ter muita conversa, tivemos que conversar muito com ela, tentar convencer, e mesmo assim a nossa maior ajuda foi ter a familiar do lado, né? Que era quem ela tinha mais confiança, porque a gente acaba entendendo, né? A parte de cada paciente, ver o quanto o nosso trabalho tem que ser diferenciado de acordo com cada patologia. Porque ela era uma paciente que ela já não tem mais tanta consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então, ela ficava com bastante medo quando a gente se aproximava, né? Ficava agressiva. Então, com a ajuda da familiar, a gente conseguia administrar os medicamentos, mas mesmo assim, a gente tinha, assim, um longo período de conversa com a paciente para tentar convencer ela, né, juntamente com a filha, para a gente poder administrar a medicação. Então, é bem importante que a gente já tenha essa consciência de que o nosso atendimento nunca vai ser igual de um paciente para o outro, ele sempre vai ser individualizado. Independente se eles têm a mesma patologia ou não, cada ser humano é um ser humano, então nós não somos iguais. E o nosso atendimento nunca será igual para nenhum paciente. E este foi o nosso relato de experiência. Obrigada e boa noite a todos. Ok, meninas, obrigada. Ainda continuando, nós temos o trabalho sobre atendimento educacional especializado, altas habilidades, superdotação lá de Santa Catarina. A Eduarda, a Lara e a Loren, que estarão fazendo a sua explanação. Olá a todos, sejam bem-vindos à Mostra Científica da Universidade do Planalto Catarinense. No ano de 2022, a Mostra Científica traz a criatividade e a inovação transversalizadas pela inspiração e pelas vocações científicas e tecnológicas de pessoas talentosas e será o locus para que essas exibam e compartilhem seus interesses, conhecimentos, resultados ou produtos. O nosso projeto se chama Atendimento Educacional Especializado, conhecido como AEE, Altas Habilidades e Superdotação. Esse projeto faz parte da bolsa oferecida pela Uniplac do PROESD. Os acadêmicos que fazem parte desse projeto são Carolina da Fonseca Pereira, Eduarda Vargas Santos, Érica Albuquerque dos Anjos, Jadina Santos de Abreu, Jordan Ramos de Souza, Lara Cuco Duarte, Loren Preuvites e Natália Bertelli da Silva Pereira. As orientadoras do projeto são Mariléia Aparecida Wolf Tubes, Marli Coscodai Souza e Marta Calegari. Vale ressaltar que o programa PROESD do UNEDU de Santa Catarina, ele contempla as universidades comunitárias com bolsas aos estudantes. No caso, a nossa também é contemplada. E dentre o programa existem os projetos que são desenvolvidos pelos acadêmicos. Temos, no ano de 2022, 28 projetos sendo desenvolvidos em toda a comunidade da região aqui de Lages. E entre estes, nós temos da sala do AEE, que é o atendimento educacional especializado para altas habilidades e superdotação. O projeto ele será para observação de qual maneira está ocorrendo o trabalho na sala de AEE, que é Atendimento Educacional Especializado, junto aos estudantes com altas habilidades, favorecendo a produção de conhecimento com o aprimoramento das potencialidades dos estudantes e as capacidades intelectuais com intervenções pedagógicas. O objetivo do projeto é realizar ação pedagógica na sala de AEE, Atendimento Educacional Especializado, em conjunto com os estudantes de altas habilidades e superdotação, sendo previsto que a comunidade acadêmica consiga contribuir de forma significativa na formação dos estudantes que frequentam o atendimento educacional especializado, altas habilidades e superdotação de Lages, Santa Catarina, com atividades educacionais e recursos com atenção específica
para estes estudantes. Metodologia. Está sendo realizada com estudos, orientações, planejamento e acompanhamento semanal, ocorrendo de forma remota, síncrona pelo Google Meet, aos sábados, das 10 às 11 horas. As atividades propostas têm a perspectiva multidisciplinar e serão desenvolvidas pelos docentes e universitários dos cursos de graduação da Universidade do Planalto Catarinense e pelo Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional, promovido pela Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. O grupo de universitários, juntamente com a coordenadora do projeto, professora Marileia Wolff e professora Marli Souza, discutem sobre o processo de educação, a proposta curricular do Estado de Santa Catarina de 1991, a diferenciação e exemplificação de alfabetização, numeralização e letramento, atividades lúdicas para trabalhar com o público-alvo e, por fim, compartilhamento de experiências com os demais grupos de projetos. Os resultados esperados do projeto. O projeto encontra-se em andamento e espera-se o desenvolvimento de habilidades com atividades complementares aos componentes curriculares da educação básica. Assim, através da intervenção, espera-se contribuir para que sejam sanadas as necessidades individuais, promovendo a estimulação do potencial de aprendizagem das crianças envolvidas no projeto. Nós, acadêmicos, agradecemos a sua atenção como ouvinte e desejamos que você continue tendo uma ótima apreciação da 25ª Mostra Científica da Uniplac. Obrigado. Ok. Muito bem. Agora, eu quero chamar a Bruna Cristina, Bruna Trindade e a Tainara. O trabalho delas é sobre atuação do enfermeiro na assistência da sífilis gestacional em uma unidade de saúde. Pode fazer a apresentação, meninas. Boa noite. O nosso projeto é a atuação do enfermeiro na assistência da sífilis gestacional em unidade básica de saúde. As acadêmicas, então, que compõem sou eu, Bruna Cristina, a Bruna Trindade, a Paloma Melo e a Tainara Pereira. A professora, então, é a Sônia Maria Arruda e a nossa orientadora é a Suiane Liz Gonzaga. Somos acadêmicas, então, da 8ª fase de enfermagem. E o que nos levou a escolher esse tema para o nosso relato de experiência foi um estágio, né, de uma vivência que a gente teve em 2020. A atenção primária à saúde, então, ela é a porta de entrada para o acolhimento e atendimento das pessoas de cada bairro. Com a estratégia de saúde da família, são realizados rastreamento de cada família, indivíduo, onde são identificadas pessoas com doenças e infecções sexualmente transmissíveis, para então fornecer uma promoção, prevenção e, quando já possui a doença, o tratamento. Então, como que a gente observou essa alta taxa, né, essa incidência alta de gestantes com sífilis, e também jovens, né, porque não tinham somente gestante, a gente também tinha um alto índice de jovens com sífilis. Foi através das consultas de enfermagem. A gente sabe que a consulta de enfermagem ela é de extrema importância, né? Ouvir a queixa do paciente, saber escolher a melhor conduta, né, a ser aplicada. E durante essas consultas, a gente percebeu que uma grande parte de adolescentes, né, e as gestantes, que são o foco, tinham o diagnóstico de sífilis. Além disso, né, o nosso supervisor de estágio, que é o enfermeiro, né, da estratégia de saúde da família, ele nos passou, a gente teve o conhecimento, né, de como são realizados os rastreamentos de pessoas portadoras de ST, né, de cada bairro. Então, através da estratégia de saúde da família, é feita uma busca ativa desses indivíduos, e através
dessa busca ativa é que são feitos os tratamentos. Então, a sífilis é uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode ser transmitida por via sexual ou de forma vertical durante a gestação. Durante a gestação, ela é conhecida como sífilis congênita, né, que é passada da mãe para o feto via placentária. E em pessoas jovens, ela tem 3 fases: primária, secundária e terciária. Geralmente ela se inicia com uma ferida e após ela some. Então, por isso, muitas vezes, os pacientes não dão tanta importância para essa ferida, porque logo ela some, então acabam iniciando o tratamento tardio da doença. É importante que o enfermeiro faça essa busca ativa dos pacientes que possuem essa doença, inicie o tratamento e explique corretamente a doença para eles. Portanto, a questão norteadora foi entender a IST, como ela atinge determinadas pessoas e qual o papel do enfermeiro e da unidade básica de saúde nesse problema tão impactante. Então, o enfermeiro ele tem um papel muito importante, desde a orientação sobre a doença, sobre o tratamento, o acompanhamento também no tratamento, né? E a UBS também é muito importante, porque é uma porta de entrada, né? Então, principalmente nas gestantes, que é o foco desse trabalho, né? Elas chegam para fazer o pré-natal e já realizam os testes rápidos. Então, os testes rápidos de todas as ISTs, de algumas ISTs, e principalmente a sífilis, né? Então, se der positivo, já inicia o tratamento. Então, o objetivo do trabalho foi relatar a experiência das acadêmicas da graduação de enfermagem da Universidade do Planalto Catarinense, em um estágio da UBS, que vivenciaram e puderam confirmar a realidade desse grande número de gestantes infectadas por ISTs, principalmente com sífilis, que é o foco do nosso trabalho. A vivência, então, ela aconteceu em uma UBS no mês de outubro de 2020, pelas acadêmicas através da atividade prática da disciplina de saúde coletiva 2, por meio de observações e estudos de casos realizados. Então, essas observações, como eu falei lá no início, foi através das consultas de enfermagem e também dos pré-natais. Então, o resultado foi observado o alto índice de pessoas infectadas pela sífilis em uma UBS, o que é bem preocupante, porque uma determinada área apresenta alto índice de infecção por sífilis, nota-se uma falha na UBS. Então, é dever do enfermeiro orientar e promover comunicação efetiva através de orientação com o pessoal da região e sempre que possível estar dando cursos, palestras para orientar a população a fazer o tratamento, a usar preservativo e além de estar buscando a UBS para outras orientações. A observação ela se deu quando foi percebido que grande parte das consultas de enfermagem de pré-natal eram de gestantes que possuíam a doença. Então, nas consultas de enfermagem, né, que foi observado esse grande índice de pessoas, de gestantes com sífilis. E diante disso, participamos e observamos a tomada de decisões da equipe, principalmente do enfermeiro que nós acompanhamos. Descobrimos a importância de uma boa orientação aos pacientes pertinente à doença e seu tratamento. E nesse caso de uma gravidez, é de extrema importância que realize o tratamento correto para que o bebê não seja afetado. A mulher e o seu parceiro precisam estar cientes que deve realizar esse tratamento para que seja eficaz. O Corém permite que o enfermeiro prescreva o tratamento.
Então, né, o resultado ele agregou muito na nossa jornada acadêmica, pois percebemos que IST e principalmente a sífilis ainda é um problema de saúde coletiva. É preciso informar a população. A gente sabe, a gente tem, né, nas pesquisas que o número de casos de sífilis vem aumentando no Brasil. E é por isso que todos os profissionais da área de saúde, eles devem estar atentos às manifestações, aos sintomas e principalmente, né, fazer uma busca ativa desses jovens que possuem a sífilis. Porque a gente sabe que a sífilis é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns, né, principalmente entre jovens. E o motivo, né, do aumento das transmissões de IST se deve à falta de conscientização. Então, é importante que a gente faça uma boa promoção, uma boa, né, prevenção dessa doença, né, para evitar que os nossos jovens se contaminem cada vez mais com essa doença. E quando ele já tem a doença, é importante também que a gente faça o tratamento, que a gente incentive, que a gente conscientize esses jovens que eles devem fazer o tratamento, para que evite, né, que eles infectem outros. Eles não se conscientizam, se dá o motivo de que eles têm o seguinte pensamento: isso não acontece comigo, não tem perigo de eu pegar. Então é importante que a gente deixe bem esclarecido, que a gente leve informação até eles, para que eles saibam que eles devem sim se prevenir. E quando tem a doença, eles devem prevenir também que eles passem para outras pessoas, ter consciência disso. Então, o nosso relato é isso. Espero que tenha ficado bem esclarecido e obrigada a todos. Ok, parabéns. Relembrando, então, pessoal, dúvidas, né, elogios, que é importante, né, o pessoal, todo mundo está assistindo, vamos incentivar, que todo mundo vai passar por esse momento, então é importante que a gente esteja, enquanto grupo, aqui colaborando. Agora, dando a continuação, eu vou chamar a Victória dos Santos, que ela vai falar sobre o cuidado de enfermagem com catéter central de inserção periférica. Fique à vontade. Boa noite, eu sou acadêmica de enfermagem, meu nome é Victória de Oliveira, e hoje eu vou estar falando sobre o meu projeto de pesquisa intitulado como Cuidados de Enfermagem com Catéter Central de Inserção Periférica, o PIC. A minha orientadora é a mestre Daiane Machado Barbosa. Bom, o catéter, ele nada mais é do que um dispositivo inserido através da veia superficial ou profunda, e ela progride até a nossa veia cava superior ou inferior. Pode ser pelos membros inferiores ou superiores, dando preferência pelo superior, pelo risco menor de complicações. Nessa primeira foto, eu mostro como que o PIC é inserido. Então, é feita uma punção no membro superior, por exemplo, e esse catéter, ele progride até a nossa veia cava superior. Então, toda a medicação que é feita, a hidratação, ela cai direto no nosso coração. E nessa segunda foto, eu mostro como que é o catéter. Ele é um catéter bem fininho, ele tem geralmente 2 vias, então você consegue instalar uma medicação e uma hidratação ao mesmo tempo, até mesmo para manter o catéter e ele não obstruir. Bom, então considerando a resolução 258 de 2001, ela dispõe que o profissional enfermeiro ele tem a capacidade de fazer a inserção do catéter de inserção periférica, desde que ele tenha o conhecimento para essa ação. Então, geralmente, os enfermeiros fazem uma capacitação disponibilizada pelo próprio hospital, ou ele vai em busca de alguma instituição que ofereça esse trabalho. E, além disso, ele precisa ter um cuidado de enfermagem, ele precisa entender quais são os cuidados de enfermagem com o catéter central. Bom, a problemática da pesquisa, os principais desafios que se tem em relação à PIC estão na necessidade de ter um acesso vascular íntegro e calibroso. Então, a PIC geralmente ela é utilizada na UTI-NEO, nos setores oncológicos, no berçário intermediário, que atende em crianças. Então, nem sempre
a criança vai ter um acesso calibroso. Então, essa é uma das dificuldades que a utilização do catéter impõe. Além disso, para você passar o catéter, você tem a exigência de um treinamento especial. Então, não são todas as instituições que disponibilizam esse tipo de treinamento. E também a monitorização rigorosa do dispositivo, porque como tem risco de flebite, oclusão, rompimento, N fatores, tem que ter uma monitorização contínua para saber como que está a apresentação desse dispositivo. E também a necessidade de radiografia. Como você precisa verificar se ele está realmente na região da veia cava superior ou inferior, você não consegue ter essa noção senão por um exame radiológico. Então, às vezes você está com uma necessidade de realizar uma medicação muito rápida e você não consegue fazer isso enquanto você não verificar se o acesso está realmente naquela disposição que é o ideal, né? Então, essa é uma problemática. Os objetivos da pesquisa, o geral, seria elencar quais são os cuidados e dificuldades do profissional enfermeiro possuem diante da introdução, manutenção e retirada do PIC. E o objetivo específico, verificar quantos profissionais de enfermagem obtiveram treinamento para prestar o cuidado aos pacientes que estão fazendo uso do catéter. A metodologia, então, aplicada será do tipo longitudinal e caráter observacional e descritivo. O cenário do estudo será na UTI neonatal e berçário intermediário de um hospital de grande porte. O estudo tem como um público estimado de 15 enfermeiros que atuam na UTI neo e berçário intermediário. Então, como não são tantos os enfermeiros que possuem essa capacitação, acaba que o N da pesquisa não é tão elevado, em decorrência da diminuição de pessoas que têm o curso. E a coleta será realizada através de um questionário semi-estruturado contendo perguntas abertas e fechadas acerca da temática, até para facilitar depois a computação gráfica e qualificação dos dados. Os resultados esperados, então, espera-se que a comunidade acadêmica e enfermeiro que formam o profissional e o estudante possam reconhecer as fragilidades e potencialidades do manuseio do catéter de inserção periférica, porque, apesar de tudo, ele é um catéter muito indicado, porque você não precisa ficar puncionando o paciente inúmeras vezes, o catéter ele dá conta, se bem cuidado, se bem manejado por muitos dias, então é uma boa recomendação. E, além disso, espera-se contribuir para um melhor conhecimento sobre o tema elucidado. Então, essas são as referências que eu utilizei para me basear no trabalho. Muito obrigada. Ok, Victoria, parabéns. Agora eu vou chamar a Amabile Macedo, o Edgar Luciano e a Gabriela Santos com o trabalho Diabetes mellitus na pandemia de Covid-19, junto à APS de um município da Serra Catarinense. Fique à vontade para a explanação. Olá, boa noite. Eu me chamo Edgar Luciano e sou acadêmico de enfermagem da 10ª fase. E o nosso projeto de pesquisa é Diabetes mellitus na pandemia de Covid-19, junto à APS de um município da Serra Catarinense. E as demais acadêmicas participantes desse projeto chamam Amabile Lopes e Gabriela Santos. E a nossa professora e orientadora é a mestra e enfermeira Margarete Verônica Gessé dos Santos. Nossa introdução. As doenças crônicas não transmissíveis, DCNTs, estão relacionadas aos hábitos de vida das pessoas e são determinados pela ineficiência ou ausência de políticas públicas, direito ao trabalho, acesso à digna educação, alimentação e moradia. O diabetes mellitus é uma doença crônica considerada do grupo de risco, sendo fundamental estimular o autocuidado do paciente diabético por um profissional preparado para a educação e saúde. Contudo,
Diante do cenário recente de pandemia e com isolamento social, o aporte dos diabéticos para o autocuidado foi prejudicado, especialmente o qual o enfermeiro realiza. A Covid-19 é um vírus respiratório e as principais causas de transmissão são pelo contato da saliva, catarro e gotículas expelidas pela boca quando um indivíduo tosse ou fala, está próximo a outro indivíduo a menos de 1 metro de distância. Objetivo. Nosso objetivo é conhecer o impacto na qualidade de vida das pessoas com diabetes mellitus durante a pandemia. Os nossos objetivos específicos é identificar os hábitos de vida modificados na rotina da pessoa com diabetes mellitus, citar as fragilidades impostas pelo isolamento social, elencar a assistência em saúde em relação aos cuidados com diabetes mellitus durante a pandemia e relacionar os fatores que interferem no autocuidado da pessoa com diabetes mellitus durante a pandemia. Metodologia. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, descritivo, exploratório em um bairro na Serra Catarinense, onde os participantes são portadores de diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, cadastrados juntos à atenção primária em saúde. O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ciência e do Comitê de Ética da Uniplac. Critério de inclusão. Serão incluídos na amostra usuários diabéticos tipo 1 e tipo 2, maiores de 18 anos, cadastrados junto ao programa da microárea pré-estabelecida, e que concordem em participar do estudo e ter assinado o termo livre de esclarecido, que seria o TECLA. Critério de exclusão. Serão excluídos da pesquisa os cuidadores ou familiares dos pacientes com diabetes mellitus, gestantes, menores de 18 anos e pessoas que se declarem incapazes de responder o questionário ou que não queiram participar em algum momento da pesquisa e também que não tenham assinado o TECLA. Metodologia. No momento, o nosso estudo encontra-se em fase de coleta de dados por meio de visitas domiciliares com auxílio dos agentes comunitários de saúde, sendo realizado um roteiro de perguntas abertas e fechadas aplicadas com os participantes. As perguntas estão sendo gravadas através de um gravador de voz e os dados serão submetidos à análise de conteúdo temático. Resultados esperados. Espera-se que este estudo traga o panorama da qualidade de vida dos diabéticos ao longo da pandemia, levantando fragilidades e potencialidades que obtiveram no autocuidado durante a pandemia. Além disso, espera-se que o estudo traga subsídios para a implementação do cuidado integral para o território da atenção à saúde. Nossas palavras-chave são atenção primária em saúde, doenças crônicas, diabetes mellitus, autocuidado, pandemia e Covid-19. Isso foi tudo. Muito obrigada a todos pela atenção. Espero que tenham uma boa noite. Boa noite. Obrigada pela apresentação. Dando continuidade, eu vou chamar agora a Crislane Borges e a Maitê Tavares, que vão estar falando sobre formação de professores e o currículo, base do território catarinense. Fique à vontade. Olá a todos, cumprimento os ouvintes da Mostra Científica da Uniplac. Nosso grupo é a formação de professores e o currículo base do território catarinense do PROESD. Os acadêmicos participantes são Crislane Borges, Daniela Stack, Emilene Barreto, Luara Santos, Kércia Rodrigues, Natália Meurer dos Santos e Vanessa Obligari. As professoras orientadoras são Marileia Aparecida Wolf Tubes, Marli Coscodai Souza e Marta Aparecida de Lima Machado Calegari.
projeto acontece em conjunto com os municípios de Painel, Bocaina do Sul, Rio Rufino, São Joaquim, Urupema e Bom Jardim da Serra, Santa Catarina. O PROERJ desenvolve projetos com foco na formação continuada dos professores desses municípios, viabilizados por estudos com os acadêmicos, professores da universidade e corpo docente das escolas participantes, a fim de contribuir com as reflexões sobre o currículo base do território catarinense. O objetivo, proporcionar aos professores e professoras do município monitorados formação sobre o currículo base do território catarinense, por meio de práticas pedagógicas multidisciplinares e interdisciplinares, desenvolvidas pelos bolsistas PROERJs da Universidade do Planalto Catarinense, a Uniplac. Metodologia. Encontros semanais realizados de forma remota, síncrona e presencial nos municípios. Os grupos se reúnem para estudos, reflexões e apresentações de trabalhos, previamente disponibilizados na plataforma Google Classroom. Em grupos formados em um aplicativo de mensagens, os integrantes debatem e constroem em conjunto os trabalhos relacionados ao currículo básico do território catarinense, priorizando o uso das tecnologias e metodologias ativas na educação para serem apresentados nas reuniões e nos momentos de intervenção. Os resultados esperados. Espera-se que a comunidade acadêmica possa contribuir positivamente com a formação dos professores dos municípios já elencados, ampliando seus conhecimentos sobre o currículo base do território catarinense, apresentando ideias de práticas que possam ser realizadas na educação básica, considerando as áreas de conhecimento e seus componentes curriculares, aproveitando os diversos saberes dos acadêmicos participantes do projeto. Agradecemos a atenção de todos. Obrigada. É isso. Muito legal. Parabéns. Obrigada. Agora, dando continuidade, eu vou chamar a Brenda Amaral, a Ana Carolina Sagaz e a Cristiane Furtado. Elas vão falar sobre infecções sexualmente transmissíveis, conhecimentos e importância da prevenção delas na adolescência. Pode iniciar a sua apresentação. Boa tarde. Meu nome é Brenda Maria do Amaral. Sou acadêmica da segunda fase de enfermagem. Realizo o projeto Extensão com orientações da professora Silvia Regina Moraes, com o tema do nosso projeto, ISTs, Infecções Sexualmente Transmissíveis, Conhecimento e Importância da Prevenção delas na Adolescência. Então, eu apresento esse projeto com adolescentes de 15 a 19 anos. Começamos abordando o que é sexualidade, para entendermos a evolução da sexualidade, as relações sexuais, as formas de prevenção de uma concepção, de uma gravidez, e também o que são as ISTs e as formas de prevenção de uma IST. Então, como primeiro tema, sexualidade. A sexualidade, ela não é um sinônimo de relação sexual. Na verdade, ela é a energia que motiva a encontrar o amor. O contato e a intimidade que se expressa na forma de sentir, nos movimentos e interações entre as pessoas. Ela influencia os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos e as interações. Depende de pessoa para pessoa, das suas características genéticas e da educação familiar. Para entendermos o que é uma menina que está na fase da adolescência, precisamos entender a saída da infância. Para as meninas, é a menstruação, a menarca. Quando a menina tem a primeira menstruação, ela está passando da fase de criança para entrar na fase da adolescência. Assim como os meninos, que é a primeira ejaculação. Essa fase acontece normalmente por volta dos 11 e 12 anos. Nessa fase também acontece o despertar da masturbação. Na evolução da sexualidade, a partir dos 15 anos, o adolescente começa a definir a sua orientação sexual. Nessa fase acontece os primeiros interesses sexuais, o início das relações íntimas, como ficar, namorar e transar.
Nessa fase, a masturbação está acompanhada de fantasias com outras pessoas, e isso é substituído pela relação sexual com um parceiro. A iniciação sexual precoce. Normalmente, a idade média para a primeira relação sexual para os homens acontece entre 15 e 16 anos, e para as mulheres aos 17 anos. Quanto mais cedo essa vida sexual inicia, expôs os adolescentes a um risco, principalmente das gravidezes indesejadas e também as infecções das ISTs, das infecções das doenças sexualmente transmissíveis. Então, esse jovem está mais vulnerável porque ele não tem um conhecimento prévio sobre isso. Uma gravidez na adolescência gera um alto risco tanto para a gestante quanto para o bebê. Ela é encarada de uma forma negativa tanto para a adolescente quanto para as famílias. Isso altera drasticamente a sua rotina. Em um estudo feito pela Fundação Abrinq, mostra que quase 30% das mães adolescentes com até 19 anos não concluíram o ensino fundamental. Então, isso são taxas gravíssimas. Algumas das outras consequências de uma gravidez na adolescência é um parto prematuro ou complicações no parto, que podem levar a uma cesárea, por exemplo. Um bebê com baixo peso ou subnutrido, a mãe ter uma infecção urinária ou vaginal, dificuldades financeiras, porque normalmente nessa fase a adolescente não tem uma estabilidade financeira, ela depende normalmente dos familiares. Um baixo rendimento escolar, que causa também uma evasão escolar, rejeição ao bebê, depressão, dificuldade de aceitação da família e da sociedade. Então, alguns métodos contraceptivos para evitar uma gravidez na adolescência são a camisinha masculina, a camisinha feminina, a pílula anticoncepcional, o anel vaginal, o DIU, a injeção anticoncepcional, um implante, o adesivo anticoncepcional, o diafragma e, em últimos casos, a esterilização cirúrgica para pessoas que não querem mais ter filhos ou que não desejam ter filhos. Também temos os métodos da tabelinha e do coito interrompido. Esses métodos não são métodos tão seguros, porque no método da tabelinha a mulher precisa ter 100% de clareza e de segurança do seu ciclo para poder acompanhar com o calendário o seu ciclo. No coito interrompido, consiste na retirada da ejaculação na retirada do pênis antes de concluir a ejaculação. Então, ele não é um método seguro porque para a lubrificação do pênis é liberado um líquido e nesse líquido contém espermatozoides. Então, no início da relação sexual, pode haver uma concepção indesejada. E também sem contar dos riscos das ISTs, que possuímos apenas um método que previne tanto uma gravidez e uma IST. Nesses métodos que eu abordo com os adolescentes, a gente aprofunda em cada um dos métodos, entendendo como cada um funciona, como cada um age, as consequências de cada um e a eficácia de cada um, e buscando que esses jovens entendam qual será o método mais eficaz para cada um deles. Abordando no quesito das infecções sexualmente transmissíveis, elas são causadas por vírus, bactérias ou micro-organismos. São transmitidas por meio do contato sexual, podendo ser oral, vaginal ou anal, sem o uso da camisinha feminina ou masculina e com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode ocorrer ainda através da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. Antigamente, o termo era chamado de DST, doenças sexualmente transmissíveis. Essa forma foi trocada, essa sigla foi alterada para ISTs, porque uma pessoa poderia estar contaminada com alguma dessa infecção e não ter os sinais e sintomas. Então, esse termo foi alterado para infecções sexualmente transmissíveis. As principais ISTs na adolescência são a herpes simples e genital, a hepatite B e C, o HPV condiloma, o condiloma acuminado, o cancro mole, a gonorreia, o HIV/AIDS
e também sífilis primária, secundária, terciária e sífilis congênita. A gente aborda com esses adolescentes cada uma dessas infecções para entendermos um agente causador que causa essas infecções, como elas acontecem, como elas se manifestam no corpo, quais são as formas de transmissão dela, as formas de prevenção, se possuem ou não uma cura, um tratamento, uma prevenção como uma vacina. Então a gente aprofunda em cada uma delas, também mostrando imagens. Por exemplo, aqui, no caso da hepatite B e C, ela atinge diretamente o fígado. Então a gente mostra como essa infecção age no organismo e quais são as formas que o corpo relata essa infecção. Por exemplo, temos aqui alguns casos de algumas infecções que causam lesões na pele, como o HPV do condiloma, do cancro mole. Elas causam algumas verrugas, alguns ferimentos, liberam pus, né, secreção purulenta, podem evoluir para um câncer. Então, a gente aprofunda no que são cada uma delas para prevenir e para esses adolescentes, caso algum dia sejam contaminados, saber a forma de tratar essa infecção, a forma de identificar ela e evitar o aprofundamento mais grave de cada uma dessas ISTs. Tratamos também o caso da sífilis como um caso primário, um caso específico, porque temos a sífilis em 3 formas diferentes e também a sífilis congênita, como essa sífilis vai alterando no corpo de cada indivíduo, qual o tempo de contaminação que a sífilis pode atingir, o período em que ela fica silenciosa e que mesmo assim ela pode estar sendo transmitida para as pessoas, para outras pessoas através do contato sexual, e quais as formas de prevenção de cada uma e o tratamento. Por exemplo, no caso da sífilis, ele é feito com penicilina benzatina, que é a Berzentacil, dependendo do estágio que a pessoa se encontre. Na fase primária é 1 dose de penicilina, na fase secundária são até 3 doses da Benzetacil, então de pessoa para pessoa ele é variado. E também nos casos específicos que são da sífilis congênita, como ela age no sistema nervoso, como ela causa isso no bebê, podendo gerar até cegueira numa criança que nasça com a sífilis. E também aprofundamos nos métodos de prevenção de cada uma dessas ISTs. Ok, parabéns, meninas. Obrigada pela apresentação. Dando continuidade, agora eu quero chamar então a Ana Carolina Sagaz, a Cristiane Furtado, a Stephanie de Oliveira e a Mariana Bernardi. Vão com o tema, o trabalho delas é liderança de enfermagem frente à situação de urgência e emergência. Fiquem à vontade. Boa noite, nós somos acadêmicas do curso de enfermagem. O nosso grupo é composto por mim, Stephanie, Cristiane, Mariana e Ana Carolina. Nós somos orientadas pela professora Sonimari Nunes Arruda. Nosso relato de experiência tem como tema liderança de enfermagem frente a situações de emergência e urgência. Introdução. A emergência é caracterizada pela constatação de risco iminente à vida, no qual se tem a necessidade de adotar rapidamente medidas de diagnóstico e terapêuticas para um suporte de vida. Nesse sentido, o enfermeiro tem atuação fundamental na assistência ao paciente crítico e na administração da sua equipe, para a prestação de um atendimento qualificado e humanizado. Portanto, a liderança é a qualificação necessária para que se tenha boas práticas na rotina da equipe e, com isso, influenciar na melhoria dos cuidados ofertados. Objetivo: apresentar a importância da liderança na enfermagem frente à sua equipe com base em uma experiência de atividade prática vivenciada por acadêmicas de enfermagem. Metodologia: nossa experiência aconteceu na atividade prática supervisionada em serviço de saúde na disciplina de Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem 2, no 4º semestre do mês de setembro de 2021, na unidade de pronto atendimento 24 horas da UPA. Resultados e discussão. Através dessa vivência, nós conseguimos observar a importância da liderança na enfermagem. Essa situação ela foi decorrente pela falha da tomada de decisão no processo de comunicação e na má administração do profissional enfermeiro, frente à sua equipe em um atendimento de emergência que colocou em risco
a vida do paciente. Com isso, a gente pôde analisar e ter como aprendizado que frente a essa circunstância, o enfermeiro líder ele deve fazer a distribuição e orientação das atividades para a equipe, além de avaliar o atendimento e cuidados prestados sem comprometer a segurança daquele paciente. Portanto, em nosso processo de formação acadêmica, devemos cada vez mais aprimorar nossos conhecimentos e habilidades para tornarmos futuros enfermeiros líderes e ser referência para a equipe de trabalho. Nossas palavras-chave são liderança, enfermagem, urgência e emergência. Obrigada pela atenção. Ok, meninas, obrigada. Obrigada pela apresentação. Continuando, nós temos aqui a má higienização das mãos no centro cirúrgico, composto pela Amália Chons, Camila Nese e a Maiara Lopes e a Raiane da Silva. Fiquem à vontade, meninas, para a apresentação do trabalho. Boa noite, somos alunos da 8ª fase de enfermagem da Uniplac e hoje vamos mostrar o nosso trabalho da mostra científica da má higienização das mãos em centro cirúrgico entre o real e o ideal desta prática. Nosso grupo é composto por Amália, Camila, Maiara e Rayane e orientada pela professora Sônia Maria Arruda. Esse trabalho visa mostrar uma vivência de atividade prática onde foi notado falhas na realização da técnica de higienização das mãos no centro cirúrgico, em um hospital de grande porte. Observou-se também o uso de adornos durante este processo, o que nos surpreendeu, pois na literatura as recomendações para sucesso da técnica são a remoção completa de adornos. Bom, então, este é um relato de experiência que tivemos em um estágio, onde notamos várias falhas e erros dos profissionais sem supervisão e fazendo na prática o que a gente aprendeu de diferente forma na teoria. Então, o objetivo, é apresentar a descrição dessa vivência com o intuito de dar mais visibilidade ao tema destacado, a importância da realização correta da higienização das mãos. Ou seja, a gente quer dar ênfase na importância de higienizar corretamente as mãos, principalmente no centro cirúrgico, porque pode acontecer uma contaminação do sítio cirúrgico, levando a muitas complicações para o paciente no pós-operatório, levando infecção e até mesmo uma infecção hospitalar, por conta da má higienização dos profissionais, antes da realização da cirurgia. Essa vivência ocorreu durante a atividade prática da disciplina de enfermagem em um centro cirúrgico, no início do mês de maio de 2022. E onde, se o paciente tiver uma infecção, ele pode ficar, além do tempo do recuperamento dele no centro cirúrgico, ele pode ficar mais tempo ainda por causa da infecção. Então, a gente tem que evitar que isso aconteça. Resultados esperados, esperamos que após o relato seja dado melhor ênfase a esse procedimento, que é de fundamental importância dentro do centro cirúrgico e demais setores, pois é uma medida indispensável e de baixo custo também, porque sempre estaremos, no caso, expostos a campos contaminados. A nossa profissão, ela trabalha em ambientes muito contaminados, então a gente precisa ter um cuidado bastante grande. Muito obrigado por assistirem ao nosso vídeo. Obrigada. Boa noite, obrigada pela atenção. Obrigada. Parabéns, meninas, obrigada. Dando continuidade, eu tenho os métodos contraceptivos no SUS, percepção das usuárias, pela Elaine Menegaso, a Regiane Aparecida e a Regiane Aparecida. Meninas, fiquem à vontade. Olá, eu sou acadêmica de enfermagem, meu nome é Regiane.
A minha orientadora é a Jaqueline Omizolo e meu curso é enfermagem. Então, vou falar sobre o nosso planejamento familiar. O Programa de Planejamento Familiar, juntamente com a Política Nacional de Planejamento Familiar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, do SUS, visam expandir as ações educativas sobre a saúde sexual e a saúde reprodutiva, bem como acolher, atender e assistir mulheres e familiares sobre a segurança para a prevenção da concepção. Uma das ações e a oferta de contraceptivos sem nenhum custo à população. O objetivo é conhecer a percepção das usuárias de uma unidade básica de saúde de um município da Serra Catarinense sobre o uso de métodos contraceptivos fornecidos pelo SUS, Sistema Único de Saúde. A metodologia é pesquisa de caráter qualitativo, descritiva, explicativa. Tem como local de estudo uma unidade básica de saúde do município de Lages e serão participantes mulheres que sejam atendidas e cadastradas na unidade que façam parte do Programa Local da Saúde da Mulher, maiores de 18 anos de idade. A se dará por meio de entrevistas semi-estruturadas. A análise de dados se dará pelo método de análise de conteúdo. O projeto foi submetido em apreciação do CEP, com parecer favorável à sua realização. Nossos resultados esperados. O estudo encontra-se na etapa de coleta de dados e espera-se que, ao final, se possa evidenciar a importância da assistência à saúde da mulher, conhecendo a percepção de usuária sobre o uso de métodos contraceptivos fornecidos pelo SUS. Além disso, pretende-se estimular a conscientização sobre a importância da utilização dos métodos contraceptivos, bem como orientar as usuárias sobre a correta utilização destes. Aqui temos as nossas referências, né? Que é do Ministério da Saúde, ali do CEP, resolução, e a nossa portaria ali. Então, é isso aí. Boa noite, muito obrigada. Ok, obrigado pela explanação. Agora, dando continuidade, nós temos práticas integrativas e complementares de saúde, PICs, no trabalho de parto. Projeto de pesquisa é a Ana Beatriz e a Camila Gerber e a Maria Eduarda. Ana Beatriz que vai estar falando sobre o trabalho. Ok, Ana, fique à vontade para a sua explanação. Oi, o meu nome é Ana Beatriz, eu estou no 10º semestre de enfermagem e o trabalho que eu vou apresentar hoje tem o título Práticas Integrativas e Complementares de Saúde no Trabalho de Parto, Projeto de Pesquisa. A minha orientadora é a professora Suiane. Então, o nascimento no ambiente hospitalar, ele se caracteriza pela adoção de várias tecnologias e procedimentos com o objetivo de torná-lo mais seguro para a mulher e o bebê. Porém, se, por um lado, o avanço tecnológico na obstetrícia contribuiu para a redução de morbidade e mortalidade materna e perinatais, por outro, se concretizou um modelo que considera a gravidez, o parto e o nascimento como doenças, e não como algo saudável e fisiológico, incorporando à rotina intervenções que deveriam ser usadas com cautela e somente em situações de necessidade. O excesso de intervenções anula os desejos e as expectativas que a mulher criou para esse momento, esquecendo de considerar seus sentimentos e cultura, e até mesmo questões éticas. O trabalho de parto é uma experiência única na vida da mulher e da sua família, que não se resume somente ao parir e nascer. Todo momento do trabalho de parto e parto é carregado de sentimentos. A mulher fica com as emoções à flor da pele e qualquer experiência positiva ou negativa vai deixar marcas para o resto da sua vida. As práticas integrativas e complementares são medidas não farmacológicas fundamentais na assistência parturiente. Através dessas práticas, os profissionais contribuem para a humanização do nascimento,
aliviam as dores, relaxam os músculos, melhoram o padrão respiratório, acalmam e trazem paz, marcando um momento significativo na vida da mãe e do bebê. Para assegurar o nascimento seguro e respeitoso, é fundamental que as mulheres possam fazer o uso de métodos não farmacológicos de relaxamento e controle da dor. Problema de pesquisa. Diante da vasta produção científica apontando para os benefícios dos métodos mais comumente utilizados para o alívio da dor no trabalho de parto, chegou-se a seguinte pergunta de pesquisa: quais as evidências científicas nacionais sobre os benefícios do uso das PICs no trabalho de parto publicadas nos últimos 5 anos? Esse trabalho ele se justifica pela importância de reunir as publicações nacionais mais recentes relativas ao uso de tecnologias leves no trabalho de parto, além daquelas mais conhecidas, que são as massagens, bola terapêutica, banhos de imersão e aspersão, entre outras, evidenciando a utilização das PICs a fim de demonstrar os resultados, bem como encorajar os profissionais de saúde a ampliar a oferta de métodos não farmacológicos de alívio da dor no trabalho de parto, garantindo uma assistência humanizada e qualificada às parturientes. O objetivo geral do trabalho é identificar na literatura nacional estudos sobre a utilização, eficácia e benefício do uso das PICs durante o trabalho de parto, através de revisão integrativa. Um objetivo específico é classificar as publicações segundo a região, área de estudo dos autores, método terapêutico utilizado e tipo de estudo, de modo a identificar onde se encontra a maior quantidade de publicações, que categoria profissional tem se dedicado a essas práticas, quais as PICs mais utilizadas e que tipo de estudo foi mais frequente. O método. O trabalho se trata de uma revisão de literatura do tipo integrativa, com abordagem qualitativa, por meio da seleção de artigos em um recorte temporal de 5 anos. A base de dados utilizada para obter as informações para o desenvolvimento do estudo será a Biblioteca Virtual em Saúde. Para a categorização dos estudos selecionados, as informações de cada um serão extraídas e documentadas por meio de instrumento de fichamento, e após será feita a análise e interpretação dos resultados, identificando também as lacunas encontradas. O projeto está em fase de coleta de dados. Então, espera-se identificar quais as PICs utilizadas no trabalho de parto, quem são os profissionais que mais utilizam, além de identificar onde se concentra o maior número de publicações e melhorar a compreensão acerca da importância e benefícios, encorajando profissionais a utilizá-las em seu cotidiano junto às parturientes, baseado nas melhores evidências científicas. E essas são as referências utilizadas para o trabalho. Obrigada, Ana. Agora, falando sobre prevenção da gravidez e adolescência e o cotidiano do enfermeiro, vai estar apresentando a Maria Eduarda e a Stephanie Correia. Fiquem à vontade, meninas. Boa tarde. Então, o tema do nosso trabalho é prevenção da gravidez na adolescência e o cotidiano do enfermeiro. As acadêmicas são Camila Gerber da Rocha, Maria Eduarda Guimarães Galvão e Stephanie Correia de Oliveira. A nossa orientadora é a professora Odila e o curso é enfermagem. Então, aqui na introdução, embora tenham se passado 2 décadas da existência da Estratégia de Saúde da Família, o impacto da gravidez da adolescência ainda é um desafio para as equipes de saúde. O interesse por esse tema surgiu a partir do estágio do curso em enfermagem em uma unidade básica de saúde, aliado à necessidade estabelecida pelo enfermeiro na assistência ao pré-natal, onde a promoção de saúde e prevenção da gravidez da adolescência faça sentido para as gestantes adolescentes. A gravidez da adolescência é um problema prevalente que aumenta demasiadamente o risco de morbidade e mortalidade materna, assim como pode acarretar problemas para o recém-nascido, tornando-se um dos problemas de saúde pública mais recorrentes na atualidade.
Em países subdesenvolvidos, é estimado que 21 milhões de meninas entre 15 e 19 anos engravidam, sendo a principal causa de morte nessa faixa etária. No Brasil, entre os anos de 2000 e 2010, 21% de todos os nascimentos eram provenientes de mães adolescentes. Ela está interligada a vários fatores, como baixa escolaridade paterna, não acesso à informação sobre contracepção e fertilização, uso de drogas ilícitas por residentes no domicílio, menor poder aquisitivo, baixo nível de escolaridade, localidade onde reside, raça, falta de estrutura familiar e modificação nos costumes sexuais. Então, para amenizar o grave quadro de gestantes adolescentes e os problemas que a gravidez na adolescência pode causar, é necessário atuar na educação e saúde, com conscientização da população e ensino sobre a prevenção da gravidez precoce, identificando e notificando o mais rapidamente possível os jovens e suas famílias. Medidas de educação em saúde voltadas para a promoção e prevenção, pois essas gestações precoces são mais propensas a ocorrer em populações pobres ou marginalizadas, que têm pouco conhecimento, condições psicológicas abaladas e falta de diálogo familiar a respeito do assunto. Bom, então a gente trouxe aqui a parte do enfermeiro como educador. Educação e saúde teve influência de algumas tendências pedagógicas importantes que refletem no processo de ensino-aprendizagem, seja na formação ou na atuação do enfermeiro e dos profissionais de saúde como educadores. A finalidade dessa educação educativa, nessa concepção, sempre será restaurar o padrão entendido como saudável, no sentido de adaptar as pessoas em um padrão de normalidade. O papel do enfermeiro e dos profissionais de saúde é o de quem detém conhecimento correto para resolver cada problema, negando a possibilidade de participação ativa dos sujeitos, indivíduos nos processos terapêuticos. Então, a metodologia do nosso trabalho é uma pesquisa em tela que trata-se de abordagem qualitativa com proposta de revisão de literatura sistematizada, do tipo integrativo. Essa modalidade de revisão se utiliza de estudos primários selecionados previamente que investigam um determinado questionamento. Então, para isso, utiliza-se evidências científicas partindo de conhecimentos já existentes para a realização de outros conhecimentos de interesse. A pesquisa objetivou revisar a literatura publicada online dos últimos 5 anos, isto é, de 2018 a 2022, em artigos científicos com acesso livre, nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Cielo e Linux. Foram utilizados os descritores gravidez na adolescência, enfermeiro e educação em saúde. Então, aqui dos artigos encontrados, foram incluídos os estudos sobre o cuidado e atenção ao planejamento familiar na adolescência, que evidenciaram as intervenções que têm sido feitas com relação a essa temática nos âmbitos familiar e em sociedade. Foram excluídos estudos que não contemplavam as datas de publicação desejadas, bem como os artigos de escolhas que não focaram em pautas selecionadas, estudos específicos sobre o aborto. Então, os resultados e discussões. Considera-se que a gravidez durante a adolescência é um acontecimento que envolve múltiplas influências e que, por isso, deve ser discutido quanto à sua construção subjetiva e representação social. Então, nesse ponto, a identificação e o entendimento das condicionalidades comumente associadas a esse evento se fazem necessários para o seu aprofundamento na realidade dos serviços de saúde, promovendo, assim, um movimento consciente, dinâmico e efetivo no cuidado desses indivíduos. Então, as nossas considerações foi a partir dos resultados desse presente estudo que foi possível compreender o empenho dos pesquisadores para refletir sobre o que tem sido feito em relação à gravidez na adolescência e propor estratégias mais eficazes para uma melhor atenção e cuidado a essa população. Obrigada pela apresentação. Dando continuidade, nós temos
problematizando sobre cuidados paliativos com a equipe de um centro de reabilitação. Quem vai estar falando sobre esse trabalho, então, é a Elisângela Guerra e a Magdiele Cristine. Meninas, boa apresentação para vocês. Boa noite a todos. Então, eu vou começar apresentando o nosso trabalho. Problematizando sobre cuidados paliativos com a equipe de um centro de reabilitação. Eu sou a Magdiele. Eu sou a Elisângela. Nós somos acadêmicas de enfermagem do 10º semestre. Vou falar um pouquinho sobre a introdução. Aqui, então, o envelhecimento da população, a maior longevidade e o estilo de vida urbano favorecem, então, o aparecimento de doenças crônicas que se estendem até o final da vida, bem como, então, o desencadeamento de eventos, como acidentes traumáticos, que limitam, então, as capacidades funcionais de um indivíduo. Tá, aqui um pouquinho da introdução. Tais eventos e suas sequelas, quando não concomitantes na morte, podem gerar níveis de limitação nas atividades da vida diária de uma pessoa, que podemos denominar pequenas mortes em vida, das quais adaptações físicas, psíquicas e sociais são necessárias. Assim, então, duas foram as motivações, então, para desenvolver essa pesquisa. Então, a vontade das pesquisadoras de saber como o profissional enfermeiro ele se insere nesse cuidado ao paciente em reabilitação, e uma demanda oriunda de um centro especializado em reabilitação SER, focado, então, na discussão sobre cuidados paliativos. É fato que durante o processo de formação profissional, na graduação em enfermagem, somos modados em prol do cuidado humanizado, respeitoso, com foco na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. No entanto, o cuidado em reabilitação é pouco explorado durante o curso. Desse modo, então, estabeleceu-se o seguinte problema de pesquisa: qual a compreensão dos profissionais da equipe multidisciplinar sobre cuidados paliativos inseridos, então, no processo de reabilitação e como essa conduta ela é pertinente em pacientes com diagnóstico paliativo? Objetivo geral: identificar o que a equipe multidisciplinar compreende por cuidado paliativo em um centro de reabilitação, tendo em vista uma assistência de qualidade. Objetivos específicos: problematizar, então, com a equipe multidisciplinar acerca de conceitos de cuidados paliativos e reabilitação para pacientes em cuidados paliativos, identificar também as fragilidades e as potencialidades da equipe frente ao processo de saúde e doença do paciente, então, com mau prognóstico. A revisão de literatura, ela traz para a gente, Minosso, Souza e Oliveira, de 2016, eles afirmam que a interação desses dois conceitos, reabilitação, cuidado paliativo, vem se construindo paulatinamente na atenção à saúde. Aqui também, então, assim justifica-se que esse estudo na perspectiva de contribuir com a discussão de tais conceitos inserida no cotidiano da equipe multi de reabilitação, pois os pacientes que necessitam desse tipo de cuidado, eles podem e devem ser atendidos em suas expectativas de alívio de sintomas, como dor, fraqueza, indisposição, além também de encontrar consolo para suas necessidades psicossociais e espirituais. Métodos e tipos de estudos. Para desenvolver essa pesquisa, optou-se pela abordagem qualitativa do tipo exploratória. A pesquisa qualitativa permite a apreensão dos significados de um fenômeno para os participantes. Estudos exploratórios ajudam a formular ideias novas e melhorias das já existentes, e ainda levam questões para problema de pesquisa, Gil 2007. Aqui também, então, a abordagem a ser utilizada, ela foca, então, na interpretação dos relatos que serão analisados, descrevendo, então, a percepção dos profissionais em relação aos cuidados paliativos e necessidades de reabilitação para o paciente, buscando, então, revelar a realidade no compartilhar das experiências do convívio, desse convívio do cotidiano desses profissionais. Desse modo, o caminho metodológico dessa pesquisa, ela se fundamentará, então, na técnica de grupo focal. O local da pesquisa. O Centro de Reabilitação C2 Uniplac, localizado no município de Laje, Santa Catarina. O centro especializado em reabilitação é um dos componentes da rede de cuidado à pessoa com deficiência. Aqui dos participantes, participam, então, dessa pesquisa os integrantes da equipe multidisciplinar do CER2 da Uniplac,
e é composto por um responsável técnico, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga, médicos, então, nas especialidades de neurologia e ortopedia, e musicista. Com, então, a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido, ou TCLE, ao todo, então, obtemos 16 participantes. Os dados serão obtidos por intermédio de entrevista de grupo focal. A pesquisa supracitada já foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos em agosto de 2022. O prazo, então, estimado para a coleta de dados, ela ficou destinado, então, para os meses de setembro e outubro de 2022. A organização e a condução desse processo de coleta de dados, ela seguirá, então, o método de grupo focal. Neste momento, a destinada pesquisa ainda segue em coleta de dados. Agradecemos a participação. Tenha uma boa amostra. Obrigada a todos. Ok, obrigada, meninas. Ótimo. Dando continuidade, eu tenho projeto de extensão, construir um manual de normas e rotinas de enfermagem em uma instituição para pessoas idosas. Quem vai estar falando sobre esse é a Jéssica, a Caterine e a Luana. Boa noite. Nosso projeto de extensão é construir um manual de normas e rotinas de enfermagem em uma instituição para pessoas idosas. As acadêmicas são Eduarda Renda Silva, Jéssica Pereira, Caterine Costa Lima Melo de Sá e Luana Matos Rodrigues Medeiros. As orientadoras são Regina Aparecida Pereira e Sonimari Nunes Arruda. O curso é enfermagem. O envelhecimento populacional é um fenômeno característico do século XXI, causando impacto na sociedade contemporânea. A Organização Mundial de Saúde relata que em 2050 o número de pessoas idosas passará de 2 bilhões, o que representará aproximadamente 1/5 da população mundial. No Brasil, o Estatuto do Idoso, assegurado na Lei 8.842 de 1994, prevê a garantia dos direitos sociais da pessoa idosa. Cabe ao setor saúde promover o acesso aos serviços e ações voltadas à promoção, proteção e recuperação de saúde do idoso. De acordo com a OMS, considera-se que um país está envelhecendo quando 7% de sua população tem mais de 60 anos, ou seja, 1 a cada 5 pessoas tem mais de 60 anos. Esse novo cenário do envelhecimento populacional, ele implica tanto no aumento da demanda dos asilos, quanto na necessidade de planejar políticas públicas no sentido de garantir os cuidados a esses idosos nessas instituições geriátricas. Então, as políticas públicas têm que ser voltadas não somente ao aumento estrutural ou aumento de funcionários, mas também na normatização e na rotina do atendimento. Então, um atendimento padronizado e qualificado, ele também é importante e deve ser incluído e pensado na política para melhorar o atendimento a essa população. Problema. Muitos familiares não sabem como lidar e cuidar adequadamente do seu ente em processo de envelhecimento e acabam escolhendo uma instituição para deixar o seu idoso, a qual acaba se tornando um novo lar a todos que ali habitam, se transformando em uma grande família. Nessas instituições, a enfermagem tem grande participação, juntamente com a sua equipe de profissionais prontos a atender às necessidades individuais de cada pessoa idosa e, portanto, o estabelecimento de assistência à saúde. O manual garante, o manual de normas e rotinas garante a humanização do paciente, e é por isso que a gente resolveu fazer, porque a instituição não tem o manual. E segundo a Lei número 7.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências, o idoso merece ter um cuidado humanizado. Deu para perceber que a instituição não tem um número adequado de profissionais, porque o número de pessoas idosas supera os funcionários. Então, os funcionários têm o seu tempo e suas funções divididas para que toda pessoa idosa tenha um cuidado humanizado adequado. O objetivo: desenvolver um manual de normas e rotinas de cuidados de enfermagem voltado à pessoa idosa de uma instituição para idosos, situado na região serrana de Santa Catarina.
A metodologia trata-se de um projeto de extensão, no qual pretende-se desenvolver um instrumento de rotinas de enfermagem a partir da realidade evidenciada, voltada aos idosos moradores do asilo, na perspectiva de garantir qualidade dos serviços prestados. Atualmente, conta com 83 moradores, 28 cuidadores, entre outros profissionais voluntários da área da saúde. Então, como a gente expôs ali, o nosso objetivo é desenvolver um manual. Para que isso? Porque, como a gente consegue ver, tem 28 cuidadores. Nem todos eles são da área da saúde, não são todos eles enfermeiros ou técnicos de enfermagem. Então, com esse manual, a gente vai conseguir estabelecer um projeto, um protocolo, para que eles consigam seguir ele e garantir uma segurança ao paciente, como também o paciente, esse idoso, se sentir seguro em relação a esses profissionais. Então, a metodologia que a gente vai usar é a construção desse manual. Para isso, a gente conheceu a estrutura, estamos construindo o manual e a gente vai entregá-lo a esses profissionais e prestar aulas e implementar esse manual no local. E estamos à disposição desses profissionais também para garantir essa segurança ao paciente. Então, os resultados esperados no desafio dos cuidados de enfermagem realizados por cuidadores e voluntários de diversas áreas da saúde, espera-se que a adoção deste instrumento de cuidados de enfermagem contribua para o atendimento seguro e humanizado tão necessitado à pessoa idosa. Então, nós esperamos que ele seja aceito e utilizado como padrão da instituição, que também seja aceito futuramente pelo Corém, e que perdure como projeto de extensão para que ele possa ser continuado e atualizado nos próximos anos, de acordo com a necessidade da instituição. Então, este foi o nosso projeto de extensão. Obrigada e boa noite a todos. Ok, muito bom, obrigado pela explanação. Obrigada a todos os nossos acadêmicos envolvidos nesse momento. Quero agradecer novamente, então, o nosso colegiado de enfermagem, agradecer toda a equipe da mostra científica, que não mede esforços para que ela aconteça, e dizer que nós nos sentimos muito orgulhosos de estar fazendo parte desse momento. É uma construção coletiva que faz com que, sim, o conhecimento científico se aprimore cada vez mais. Uma boa noite a todos, resgatando que, então, qualquer dúvida no chat, ainda vocês podem estar encaminhando, e até a próxima. Abraço a todos.